Prontinho, agora estamos. Então, nós estamos no capítulo 13, parte final da mensagem. É uma mensagem direcionada para os médiuns, totalmente voltada para todos aqueles que querem trabalhar na seara mediúnica. Não só como médiuns, intermediários diretos, mas como passistas, como doutrinadores, com pessoas que vão na sustentação das vibrações. E é uma mensagem muito profunda. O Espírito não vai dar um nome, é um mentor espiritual que não esteve presente, e olha a palavra, né, que Aulus coloca, espacialmente na reunião, ele não se fez presente, ele direcionou de uma instância espiritual, e a médium, Dona Celina, ela ampliou seus recursos de captação e transmitiu essa mensagem com toda pureza e com toda beleza, que é uma mensagem até filosófica para os médiuns. Nós estamos na parte final da mensagem, lá na página 121, no antepenúltimo parágrafo, quando ele diz: para conquistar a posição de trabalho. O que é uma posição de trabalho? Ser um trabalhador da área mediúnica, ser um médium, a que nos destinamos de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhe a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. É até muito bonito a forma com que fala, né? Mas se a gente fosse traduzir, quer dizer o seguinte: você quer ser médium dos espíritos superiores? Então, viva a proposta que você acredita. Põe em prática o amor. Põe em prática o evangelho, porque esse é o caminho. Não adianta ficar no verbalismo inoperante. Aquele que estuda, se dedica, tem profundidade, mas não vivencia em nada. Não se dedica a uma causa, a uma obra, a uma instituição. Fica, né, só criticando tudo aquilo que está pronto, tudo aquilo que está funcionando. Como dizia o Falcone, né, um engenheiro de obra pronta. Vê a obra pronta e acha a opção de erros. Mas o que ele faz para essa obra? Por que então ele não abraça esse trabalho e tenta, através do seu conhecimento, demonstrar um caminho diferente, um caminho mais produtivo? Então, é muito interessante essa visão que o Espírito coloca. Não adianta, vamos fazer um grupo de estudo mediúnico, nós vamos estudar 10 anos a mediunidade e não vivenciá-la. O que a gente está fazendo com isso tudo? Não estamos perdendo tempo, porque estamos ganhando esclarecimento e cultura. Mas estamos perdendo uma oportunidade muito grande de vivenciar esse conhecimento. Também é assim na doutrina espírita. Às vezes a gente passa 30, 40, 50 anos escutando o evangelho, mas não vivencia. Então a gente não é aquele espírita, como ele coloca aqui, né, para ser o título de espírita, não basta frequentar, ser um espectador dos oradores, né? Nossa, eu adoro a palestra de fulano, de ciclano, seminário, eu não perco uma, mas o que eu faço com esse conhecimento todo? Aí cai lá na parábola dos talentos, enterro ele na minha vida rotineira, na minha vida terra a terra, e não vivencio essa proposta. Naturalmente, a cobrança é alta, pois não, Rita? Nesse estudo que eu estou fazendo com a Neuzélia, do Mudinho do Evangelho, no pedaço que nós estamos, o Aloysio começa a estudar, a palavra que ele vai estudar é Isaías. Aí, como eu estou estudando, acompanhando o estudo do Haroldo, que ele está fazendo no canal do Espiritismo sobre o estudo de Isaías, eu me lembrei logo do começo, né? Ele já está no episódio 28, mas eu fui lá para lembrar, eu fui lá no 1 e no 2, quando ele define o que é profeta, que você pode usar também para médium, né? Porque profeta, médium, né? Você pode fazer, vamos dizer, um paralelo disso, né? O que ele fala? Ele fala que as pessoas acham que o médium, o profeta, é só um microfone. Não é um microfone.
O médium, ele é uma pessoa, aí ele fala que o profeta, o que, que o profeta é? Ele é um homem, uma pessoa encarnada, que tem sentimentos. E que ele é aquela pessoa, aquele ser, um ser humano encarnado, que tem uma ligação, porque ele é um espírito mais elevado e consegue se ligar, né, ter uma experiência espiritual melhor do que os outros, e ele vai ver o que está acontecendo de errado. Geralmente ele tem assim, com reis, ou com pessoas que têm alguma influência, ele percebe, ele sente, ele se comove com o que está acontecendo de errado, e aí ele vai denunciar, ele é um revoltado. É isso que a gente tem que entender, que o médium não é só assim o cara que ouve e repete, ele não é um papagaio. Ele tem que sentir aquilo que está acontecendo e tentar ver o que é que ele pode fazer para que aquilo melhore. Ele tem que fazer uma denúncia. Porque ele é o A, intermediário da é, ação e da emoção também, né? exato. E aí, aí por isso que eu me lembro do Tarcísio falar assim, do Tarcísio não, do Vinícius falar assim, por isso que todo profeta incomoda o sacerdote, porque o sacerdote vem fazendo as coisas do jeito que ele achou que devia. Ele foi a religião, ela vai corrompendo, vai adequando, vai criando situações Uhum. por exemplo, assim, vai adequando as leis divinas à moda dela, A né? cultura do À povo, cultura né? E do ao gosto povo, do próprio ao sacerdote. gosto do sacerdote, aos interesses dele. Então, o que o profeta faz? Ele tem uma experiência divina, vê que aquilo não está certo, e aí ele vai denunciar. Então, e o sacerdote tem que mudar, né? Isso que você está colocando é verdade. Aonde Jesus incomoda os fariseus, aonde Com certeza. os profetas que chegam falando que você tem que mudar, eles incomodam todo mundo, que Isso ninguém é quer uma mudar. tendência do movimento espírita, né? A gente acaba adequando o movimento à nossa forma de pensar. Às vezes, o que que acontece? A gente, também no campo da mediunidade, a gente adequa o trabalho à forma com que eu acho que o trabalho deva funcionar. Eu não quero Engessa. me adequar à disciplina do trabalho. Eu quero adequar o trabalho à minha forma de pensar. Então, quando chega alguém, profeta, alguém revolucionário, mas que tenha cultura, que tenha vivência, que realmente queira modificar, incomoda demais. Aí fica aquela pessoa incômoda, aquela pessoa que toda hora está modificando as estruturas que a gente havia traçado. Aí o que que acontece em várias casas espíritas? Vai aquele bando embora, funda outra casa espírita, para adequar novamente a instituição ao interesse pessoal. Ao invés da gente pensar assim, poxa, se não está me agradando, o que que eu penso diferente da proposta? Será que o problema não está em mim? A gente vê pelo movimento espírita até de Bicas, né, que foram fundando várias casas porque as pessoas discordavam umas das outras e não da doutrina. E essa era a proposta, por exemplo, do Dr. Bezerra, quando foi presidente da Federação Espírita Brasileira, de unir duas fontes de pensamento, que eram os estudiosos, né, os científicos, e os práticos, aqueles que gostavam apenas do fenômeno. Ele queria que os dois tivessem esse interesse, né, de caminharem junto. Então, essa é a proposta e o desafio das casas espíritas, é sermos profetas, sim, aqueles que vão intermediar, que vão incomodar o sistema, que infelizmente é natural do ser humano ele buscar comodidade. Você vai para uma casa, você quer que aquela casa seja confortável a sua forma de ser. Você adequa o seu trabalho à sua forma de pensar. E a gente leva isso para o movimento espírita. Aí chega lá, a gente, não, eu não quero que faça dessa forma, sem se preocupar com a essência. Aí chega né, um espírito desse aqui, dá uma mensagem dessa no final do trabalho, ou sacode todo mundo, ou então ele vai falar assim, aqui é perder tempo, né? O que que eu vim fazer aqui? Se eu trago uma mensagem dessa, profunda desse jeito, e o grupo não acorda, não vai para casa incomodado,
que se eu tivesse numa casa espírita, numa reunião mediúnica, o espírito viesse e desse essa mensagem aqui, eu acho que eu ficava 2, 3 noites sem dormir. Então, meu Deus, é muita informação, é muita reflexão para o grupo, para a casa e para o médium. Então, se a gente vai na doutrina espírita, escuta o evangelho e não vai para casa incomodado com aquela proposta, ou eu já me tornei espírito perfeito, ou realmente eu estou ficando indiferente à proposta do evangelho. Porque não é natural da nossa instância espiritual, né, vem aquela mensagem de perdão e eu falo, mas é a minha esposa que devia estar aqui, o meu companheiro que devia... Não, é para mim. Eu tenho que ver assim, o que que eu ainda não perdoei? Eu não me perdoei, eu não perdoei alguém, alguém que eu convivo, alguém que eu tenho mágoa. A gente tem que trazer para nós essa mensagem. Por isso que o evangelho ele tem que incomodar. Se não incomodar, alguma coisa está errada. Esse trecho que nós estamos estudando, eu e a Neusélia, é um versículo pequenininho que eu falei assim, já ainda brinquei com assim, vamos pular esse, porque tá difícil, entendeu? Porque ele É fala assim, profunda. ele é pequenininho, é como se fosse um ponto e vírgula num trecho, mas ele diz assim, que Jesus fala, vai e não torne público. E aí o Aloysio vai estudar a palavra público, é o episódio 133 do Aloysio, daquele miudinho do Evangelho. O que é não tornar público? É viver o Evangelho aonde? No privado. Aí ele vai falar, em casa. Então, o que adianta você assistir um monte de palestras, você ir no centro, se dentro da sua casa você não consegue, quer dizer... Que é a moral, né? Quando é você com você mesmo, né? Sem que ninguém Então, de que fora esteja religião te é essa vendo. que você tem, que você só consegue... Aí eu me lembrei, eu falei, meu Zé, o que adianta você ser boazinha do lado de fora? Você tem que ser boazinha, você tem que E ser, a não boazinha, reflexão da mas pandemia, né? prática, né? É. Tem tanta gente aí brigando porque os templos estão fechados, né? Porque só conseguem ser religiosos dentro do templo. E hoje eu conversando com a minha irmã, e ela falando negócio de Natal, se vem, se não vem, se faz, se não faz, eu falei assim, gente, o problema é que nós estamos gostando tanto de ficar quietinho dentro de casa, que está até perigoso. Eu não estou achando ruim, não, eu estou trabalhando em casa. O meu serviço lá da loja eu faço em casa. Eu não volto para a loja mais. Não volto mesmo. Eu falei para meus filhos, ó, vou continuar trabalhando aqui, com pandemia ou sem pandemia, eu estou amando ficar em casa. Fico o dia inteiro na minha casa, olho melhor o serviço aqui e tal, vou para o asilo. Quer dizer, a minha vida aqui está essa, aqui em casa ou no asilo. Então, quer dizer, e eu estou gostando, entendeu? O problema é que eu estou gostando, então não estou nem querendo sair, não. Me Mas chama a a palavra mesmo, que eu não reflexão, né, que a quero ir. gente tira da pandemia, assim, alguma coisa tem que mudar. A gente precisa encontrar essas mudanças e torná-las naturais. Eu conversando com um grupo de espíritas essa semana, e eles praticamente condenando a gente por manter essa proposta de não abrir as casas espíritas. Até a AME de Juiz de Fora pronunciou essa semana, mandou para a gente um e-mail, muito bem Isso. colocado. Nós vamos manter fechado ainda. E é essa questão, eles estão necessitando do templo para despertar um espírito religioso, enquanto ele não deve ser público, né? A prioridade dele é que ele seja privado, que você já vive essa proposta, independente do templo. O templo é um lugar de reabastecimento das energias, e não é o lugar onde você vai conquistar a espiritualidade. Você vai conquistar vivenciando a proposta que se aprende, tanto no templo, como numa leitura, como numa palestra virtual, em qualquer fonte de conhecimento. E você colocou uma coisa interessante que ele vai falar logo aqui embaixo, porque é um trechinho pequeno. As palavras de Jesus, às vezes, são mínimas, uma frase, mas tem um mundo de esclarecimento atrás dela. Ele O fala Aloysio duas fez, coisas. o Aloysio fez 2 episódios com o mesmo versículo. Um versículo, Um né? versículo A pequenininho, parte só mínima. isso. Vai e não torne isso público. Só isso que ele fala. É o que ele vai falar aqui para nós. Olha, não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior, completando ainda o primeiro raciocínio, é preciso substancializar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Independente de onde eu esteja, eu preciso viver a proposta, eu não vou ser médium apenas no trabalho. E aí ele toca no ponto que você colocou.
Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada. Então, ele não precisa de um texto imenso para falar grandes coisas. Ele precisa, às vezes, de uma palavra, de uma reflexão, para fazer com que a gente, né, caia em si e veja a grandeza que tem numa única colocação, num único versículo. A gente que tem que, né, se defender a todo tempo, que tem que, né, dialogar para tentar se reafirmar, a gente precisa de discutir para convencer as pessoas, ele não precisa convencer. Porque aquele que tem a verdade, que está com a verdade, ele, ele não tem essa preocupação em ficar defendendo o seu ponto de vista. Você vê, por exemplo, os diálogos de Sócrates na Grécia. Eram curtos, eram pequenos, por quê? Porque eles estavam uma grande quantidade, né, de verdade por trás. Ele não precisava ficar debatendo aquela ideia. Ele simplesmente lançava, alguns escutavam, né, percebiam e viviam, outros não. Assistindo essa semana o Haroldo numa reflexão, ele ainda colocou assim: se nós tivéssemos aprendido com Sócrates, que nas palavras de Chico Xavier é um dos seus ministros, né, ministros de Jesus, nós teríamos evitado talvez milênio de divagação, porque a doutrina de Sócrates está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Verdade. Sócrates e Platão. A conversa entre eles, que a alma é um espírito encarnado, que vive diversas vezes até alcançar a plenitude, já era divulgado isso na Grécia, muito antes da vinda do Cristo. Só que aquele grupo, né, que não conseguia perceber a grandeza, prefere calar aquela voz do que mudar a sua intimidade. É a parábola do festim de bodas, né, quando fala que os convidados assassinaram aqueles que foram buscá-los para a festa. Fizeram com Sócrates, fizeram com Cristo e com diversos outros, com Paulo. Eles eram o quê? Aqueles que vinham, né, convidar a um banquete superior. Aí que E a gente às eles, vezes lê a parábola e fala assim, mas como é que aconteceu isso? Está na história. e eles têm uma capacidade de síntese, né, muito grande, de colocar muita coisa num versículo mínimo, que você, quando começa a estudar e aquilo se abre, você fica assim, meu Deus, tá tudo aí, você está lendo, você passou quantas vezes nesse pedacinho aí, e você pulou, Essa é a nem deu importância do bola para estudo isso. sistematizado. Porque quando a gente estuda sozinho, às vezes você lê uma frase, uma passagem, e não dá nem a importância que ela tem. Mas quando é um estudo miudinho, um estudo sistematizado, um estudo que vai palavra a palavra, tentando entender o alcance daquilo ali, a gente fica assim, nossa, tem um universo dentro dos ensinamentos cristãos que a gente desconhece. Nós conhecemos apenas a superficialidade de um oceano. Só aquilo que é visível, que é palpável, mas a profundidade daquilo tudo está na grandeza do Espírito que expressou aquela ideia. Aí eu trago para nós, e me encaixo com certeza como o primeiro desse grupo. O que que a minha ideia expressa? Uma superficialidade muito grande ainda. Nós não temos aquela profundidade do Cristo de responder a cada questão com um conhecimento universal. Nós conhecemos muito pouco da parca cultura que temos adquirido. Agora, o espírito superior, que tem acesso a todas as suas graduações, ele consegue ter uma visão cósmica do processo. Então, quando cada pergunta que se fazia a Jesus, ele não dava uma resposta superficial. Ele conseguia enxergar um todo entre passado, presente e futuro a respeito daquela questão. Por isso, quando a gente pega o livro Boa Nova, o livro Jesus no Lar, perdão, e Pedro pergunta a Jesus, Senhor, que é a verdade, né? Ele fala, a verdade total é a luz divina total. Mas Pedro fica vendido, como eu fiquei quando li. Fala, mas o que é isso? Aí ele tem que contar uma historinha simples para explicar o que era a verdade.
Olha como é que tem que descer ao nível, né, da nossa animalidade cultural para conceber. Assim também foi a doutrina espírita. O Consolador prometido, ele vem, desce o entendimento das parábolas à superfície cultural do planeta, para que pudéssemos compreender a expressão do pensamento dos espíritos superiores. Aí você tem os intermediários, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Emmanuel, Joana de Ângeles, Erasto, uma pleide de espíritos, alguns encarnaram como médiuns, como trabalhadores, como Leon Denis, como Allan Kardec, como as médiuns que foram intermediárias, e a outra pleite ficou no mundo espiritual, filtrando o pensamento cristão para que, é como se eles buscassem lá na profundidade, que a gente está muito longe de alcançar, e trouxesse num nível aonde a nossa capacidade começasse a compreender. E a gente ainda acha que aquilo que a gente escuta é para o outro, é para aquele que não veio. Ah, que pena que você não foi no centro hoje, a palestra era para você, não é para mim. É para minha dificuldade, para minha incapacidade de conhecer a profundidade do conhecimento. Então, a mensagem de um espírito como esse, ele sacode as estruturas de um grupo. E olha que é um grupo que a gente pode considerar modelo. Nós não temos na nossa região um grupo com a capacidade desse que está sendo estudada, tanto que Aulus escolheu esse grupo para ser um curso de ciências mediúnicas aos espíritos neófitos, que era André Luiz e Hilário Silva. Convidou eles, selecionou o grupo para que eles observassem e aprendessem. E mesmo nesse grupo, a espiritualidade vem e traz uma proposta através dessa mensagem. É necessário movimentar, sair do verbalismo, sair das reflexões, da divagação, da gente ficar até emocionado com o estudo, mas não viver, não aplicar. Então, assim, no estudo de ontem do Isaías, o Haroldo falou uma coisa, ele fez uma metáfora interessante com os neurônios, em relação ao estudo, né? Então, ele falou que, por exemplo, o livro de Isaías não é só Isaías, né? Antigamente, eles usavam a oralidade, eles mais falavam do que escreviam. E, então, todos esses livros não são escritos por uma pessoa, mas por um conjunto, por uma cultura inteira. E que então você tem que fazer conexões. Que nem você falou de vários autores aí, né? Emmanuel, Joana, tal. Você começa, quando a gente começa a estudar, isso eu estou aprendendo agora com a Luísa, e ele também está fazendo um estudo na internet que ele vincula o André Luiz com o Evangelho. Então, se você vai fazendo essas conexões, e aí, que é o que eles chamavam antigamente de Calva-Homer, né? Que Jesus usava muito isso. Calva-Homer é quando você se fala uma coisa e se refere a outra. Jesus citava muito Isaías, né? Ele citava o Velho Testamento. Então, você vai lá e você vai achar, você acha outro. Tem as referências cruzadas, que para você estudar também. Então, quando você começa a fazer as conexões, ontem ele falou assim, que é como se você... É igual os neurônios, você acha que você tem não sei quantos... Ele vai falando o número que ele sabe melhor, né? Tem não sei quantos... Você tem milhões de neurônios, mas cada neurônio seu tem conexão com outros tantos. E quando você vai estudando, você vai abrindo o conhecimento através disso. Ah, tá, o fulano... E a gente tem feito muito isso no nosso estudo que a gente está fazendo. Porque é o que o Aloysio faz. Ele pega uma palavra, e dali ele vai lá no Emmanuel, ele vai na Joana, ele vai no Pão Nosso, você vai fazendo uma pesquisa, você acha tanta coisa que você fica perdido não, mas assim, você se acha, né? Mas não dá, nos minutos que a gente tem de trabalho, não dá tempo da gente falar de tudo que a gente encontrou. Porque você vai descobrindo essas conexões dentro do estudo. Você vai se E aí a gente aprofundando vê cada como é que a vez gente ainda mais, está entendeu? distante dessa compreensão toda, né? Como tem material, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na doutrina espírita, nos livros, é tanta coisa que você tem. Eu já estou com o meu computador lotado de tanto texto
e a gente não dá conta de ver. E ele, ontem o Haroldo falou que ele indicou lá uns livros que ele falou, estudo para 10 anos. A bênção da reencarnação está aí, né? Imagina se a gente tem uma vida só para chegar Não, à não dá. plenitude da cultura. Eu tinha que ter Eu, começado bem antes, né? Você me Já fez vim lembrar atrasado. uma conversa com um colega de trabalho, né? Eu tinha um colega de trabalho, agora não trabalha mais comigo, era pastor da igreja evangélica. E uma vez a gente conversando, ele falou assim: vocês acreditam na reencarnação, né? Eu falei: não. Reencarnação é um tema científico, né? A gente não defende uma tese metafórica, uma tese religiosa. A gente é anui com a ciência nesse processo. Ele falou: não vou nem entrar nesse assunto, mas ele falou assim: eu acredito numa vida só. Eu falei assim: então seu compromisso é muito pior do que o meu, porque você tem que se tornar perfeito nessa vida. Eu ainda tenho várias, né, novas Muitas oportunidades. oportunidades que você não tem, então você tem que adquirir toda a ciência, toda a cultura, toda a religiosidade, toda a emotividade, toda a vivência nos poucos anos que lhe restam. Boa sorte e vá em frente. E ele ficou pensativo nesse dia, não quis nem conversar mais a respeito, porque mexe justamente com isso. A gente conhece a pontinha de um iceberg, e às vezes leva uma existência inteira para descobrir o entendimento daquilo ali. Quando vê, existe uma imensidade, por isso nós somos imortais, né? Nós temos muito tempo para chegar nisso. Mas também não adianta acomodar. Ah, não, eu tenho muito tempo, então para que eu vou fazer um estudo desse? Começa agora, né? Começa a se descobrir, a descobrir essa proposta, e a gente vai vendo como que isso traz satisfação para a alma. A gente começa a ver importância em tudo, importância em todos os detalhes da vida, porque aqueles que são moralizados encontram isso naturalmente. Nós temos, por exemplo, Chico Xavier, que era um espírito que nesta atual existência não teve uma oportunidade de estudos profundos, mas ele conversava com as plantas naturalmente. E certa vez o Divaldo, vendo ele conversar com a planta, o Divaldo muito novo, disse: Chico, mas você conversa com as plantas? E ele disse: sim, meu filho, eu converso. E elas respondem? Responde. E você entende o que elas respondem? Entendo. E o Divaldo pensou: coitado Chico, né? Novo, tá perturbado. E anos mais tarde, Divaldo em Uberaba, falando sobre o princípio neurológico dos vegetais. Existe um estudo científico, deu nome do cientista tal, que as plantas têm uma resposta neurológica aos estímulos, e o Chico psicografando e ele fazendo a palestra. Acabou a psicografia, o Chico chegou para ele e falou assim: como é que é, Edivaldo? Me fala como é que é essa questão das plantas que você falou, mesmo psicografando, ele estava atento em espírito à palestra. E o Edivaldo falou novamente, explicou, deu as referências todas, e ele falou assim: você achou que eu era maluco por falar com as plantas? 20 anos depois, olha a memória de Chico Xavier. É aquele que não tinha a cultura na atual existência, mas já tinha conquistado um crescimento moral tão grande que enxergava diversas dimensões da vida. Ele conseguia filtrar para viver com a gente, mas estava conectado, a gente não pode nem dimensionar. Continua aqui o nosso irmão espiritual. As almas realmente, olha a importância da palavra, realmente convertidas ao Cristo. Lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada compreensão em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Quantas vezes se cala diante de uma bobagem, para evitar uma discussão? São as almas que são, eu adorei foi a palavra, né? Que são realmente convertidas, não são aquelas que são aparentemente convertidas, não é aquelas que se acham convertidas, são aquelas que realmente são e É não aparecem a vivência nem no têm. privado, né?
É a É a vivência no vivência do privado. privado. É aquele que vive a proposta, sem que ninguém tome conta da sua existência 24 horas por dia. Ele já fez essa introspecção desse ensinamento todo e vive naturalmente. Nossos pensamentos, diz o Espírito, isso não faz a gente parar para pensar, geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos nos outros. Quer dizer, o meu pensamento, os meus valores geram as minhas palavras e as minhas atitudes na vida. E essas atitudes que nós temos geram pensamentos nos outros, geram ações nas outras pessoas. É um efeito manada. Aí você está diante de uma discussão. Se você se cala, se você é aquele que trabalha pelo bem para evitar, gera um comportamento nas outras pessoas que podem ou não aderir. Mas se você é um que estimula, que põe fogo, que faz, também gera um comportamento em encarnados e desencarnados, numa convivência de sintonias. Então, cada pensamentozinho que a gente tem, já que o título desse capítulo é Pensamento e Mediunidade, cada pensamento compartilha vida, compartilha uma experiência de convivência em dimensões diferentes da existência. Não há um só instante que vamos estar sozinhos, nem encarnados, nem desencarnados. Desencarnamos, compartilhamos nossa vibração aonde somos afins. Encarnados, compartilhamos por afinidade aqueles que pensam e agem como nós mesmos. Você sabe uma coisa que eu já fiz muito, que eu me envergonho muito agora, porque na época eu não me envergonhava porque eu fazia e não achava que estava errado. Eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, mas quando tinha alguma coisa que me incomodava, vamos dizer assim, alguém, um vizinho, alguma coisa que me incomodava, que eu não queria ir lá brigar com ele, aí o que eu fazia? Eu ia num outro, que era mais assim, mais nervoso e tal, e comentava com ele assim, que coisa aquele cara ali que ele está incomodando a gente, né? Tá fazendo isso, o que você acha? Aí o outro ia lá E tomava atitude, né? sabe, tipo assim, eu mandava um pitbull porque eu não queria, porque não era a minha índole de querer brigar, que eu sabia que ia ter que brigar. Aí o que fazer? Assim, aí hoje eu me envergonho, porque a gente, né? Quer dizer, é sintonia, né? Eu provocava e achava ainda bonito isso, entendeu? Eu achava. E olha só aonde ele está levando essa questão. Você ia lá, conversava, mas essa questão está Eu tendo induzia, pensamento. eu Induzia induzia aquele a tomar uma a atitude que tomar uma você não teve, atitude. talvez, a coragem de tomar, porque a nossa É, coragem ela é mensurada, às vezes, é. até que Hoje ponto eu eu quero penso mensurar. diferente. Hoje eu penso que eu posso ir lá falar com a pessoa de uma forma que a outra não ia fazer. Se a coisa me incomoda, eu acho que eu penso assim, a sinceridade, né? Para, olha, ir lá e tentar argumentar de uma forma Racional, né? mais racional, mais tranquila, de não precisar de alguém fazer e virar aquela confusão que virava antes, entendeu? Mas a gente vê como é que vai mudando na vida, né? E É, isso aí já é uma conquista, porque naquele momento, o que que a gente está fazendo? Induzindo alguém a tomar uma atitude sem a gente ter a noção que consequência que isso pode ter. Às vezes um atrito, às vezes uma pessoa fica, né, insatisfeita com a outra. Mas até mesmo o nosso pensamento faz isso. Quando a gente não simpatiza com alguma personalidade, isso é muito comum, principalmente quando a gente olha na televisão, né, aparece uma pessoa que eu não gosto, seja um artista, seja um cantor, seja um político, a gente, na nossa versão natural, porque lembramos que a gente vive uma vida de reflexos, e a gente vê refletido no outro a nossa fragilidade. Então a gente acaba falando assim, nossa, eu não gosto dessa pessoa, eu começo a falar mal daquela pessoa. Eu estou criando uma substância negativa que mobiliza correntes espirituais que também desagradam daquela personalidade e que vão potencializar essa vibração e esse pensamento. Então, quanto mais exposto a pessoa, seja numa rede social, seja num programa de televisão,
mais acessível dessas correntes mentais ela está. Então, você imagina uma personalidade que desagrada a muitos, ele recebe uma carga vibracional muito grande, muito intensa. Isso parte do quê? Do nosso pensamento. Às vezes você fala assim, nossa, eu ainda não aprendi a gostar dessa pessoa. Com certeza, ela tem valores que eu desconheço, porque aquilo que a mídia passa nem sempre é verdade, ou é apenas parte, ou é aquilo que eles querem vender dessa imagem. Só que a gente não pensa assim, você vê a pessoa, aquilo lá não vale nada, aquilo ali é um miserável. É filho de Deus. Há pouco tempo, pegando aquele livro do Carlos Pastorino, Minutos de Sabedoria, né? Que faz a gente refletir em poucas palavras, ele fala assim que Deus é onipresente, ele está em tudo e está em todos. E se eu não sei amar a todos, eu não sei amar a Deus. Então, na simplicidade da exposição que ele fez, ele colocou: enquanto eu vejo animosidade contra alguma pessoa, eu vejo animosidade contra o Criador. E isso, para mim, olha, doeu bastante lá no íntimo, que eu falei: meu Deus, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Graças a Deus eu já seguro um pouco mais as palavras. Mas se alguém, é o caso da indução, Rita, se alguém joga aquilo e começa a estimular, você toma coragem e fala também. Quando vê, já soltaram uma série de questões, e palavras são energias, são dardos de energia, que nem sempre refletem a verdade. É por isso que a justiça divina, ela tem uma visão muito maior. Ela não julga o ato em si, mas o que gerou o ato e a consequência daquele ato antes do próprio ato. Como num caso, por exemplo, de um suicídio. A pessoa suicidou, então ela vai ter toda uma reencarnação problemática. Isso depende. Depende do que gerou e a consequência daquele suicídio. Quem afetou diretamente? A quem foi, né, quem ficou mais prejudicado com aquele autocrime, né, com aquele autocídio. Então, há todo um processo. Eu não posso, por ver uma pessoa e me ver nessa pessoa, e talvez eu não goste da minha intimidade ainda, porque não é uma intimidade livre de certas imperfeições, criticar, julgar. É aquela passagem de Jesus da mulher adúltera. Porque ele fala, tá, vocês querem matar ela porque ela cometeu o crime, na lei judaica está escrito para apedrejar? Ótimo. A lei é soberana. Mas então que faça isso aquele que for puro. Aquele que não for igual a ela. Se a gente for traduzir isso, ó, se vocês são diferentes dela, que é pecadora, então vocês vão e assassinem ela, né? Se tornem pior do que ela. Olha a inteligência do Cristo. Ele vira a situação de uma forma moral. Aí os mais velhos saem primeiro. Por quê? Porque tem uma vida maior de experiência e, com certeza, acumularam nessa experiência uma série de ações que colocam ela piores do que a própria pecadora. Então, é uma passagem de uma beleza muito grande, mostrando, gente, vocês querem pensar mal de alguém, falar mal de alguém, vê se você não está no mesmo nível. Porque se você estiver no nível superior, você não vai falar. Se você ainda tem vontade de falar, que você está do mesmo nível para baixo. E às E aí, vezes uma coisa simples assim, tipo, você vê uma pessoa na rua com uma roupa que você não acha que está adequada, ou que está, sei lá, que você não gosta, ou que você acha que está exagerada. Uma crítica simples, né? Um pensamento simples desse, um julgamento que você faz pela roupa que a pessoa está usando, você já está criando uma situação ruim das para você coisas mesmo, né? mais simples às mais profundas, é a mesma ação. É a mesma ação. É ainda o imperativo daquele, né, do próprio orgulho, de eu achar que por aquela pessoa não seguir padrões que eu considero normais, ela é indigna da minha própria percepção sobre ela. Ela tem que ser criticada, ela tem que ser julgada. A gente vê isso, gente, olha, no segundo Pinga Fogo de Chico Xavier,
1971, se não me engano, dezembro de 71, eles fazem uma pergunta que era uma meia armadilha sobre o movimento hippie. Qual era a visão deles sobre isso, esperando uma crítica, né? E o Chico dá uma aula sobre isso e fala assim que é um movimento respeitável, porque eles trabalham para sobreviver através do artesanato. Ele não conhecia a proposta de conteúdo daquele estilo de vida, mas todos aqueles que se alimentam através do trabalho merecem ser respeitados. Então, ele mostra uma dignidade que talvez eu, hoje, olhando para aquelas pessoas dentro daquele contexto, não enxergaria dessa forma. Às vezes a gente enxerga com crítica. Ah, mas é o quê? É um estilo de vida que o livre-arbítrio permite. E eu não posso, nem cabe a mim julgar. Então é isso que ele está falando aqui para nós. Olha, gente, não adianta verbalizar, mas não vivenciar. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto. Olha como é que isso é profundo. Não adianta acreditar apenas. O que essa crença faz da sua vida? Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Ah, eu sou médium, eu trabalho, tá. Mas o que a mediunidade fez com você? Aquela pergunta que está lá no livro Voltei, no penúltimo capítulo, intitulado Novo Despertar, quando os padres desencarnados que estavam no umbral cercaram o irmão Jacó e falaram, perguntaram isso aqui para ele: o que a doutrina espírita fez de você? Você está igual a nós mesmos. Isso doeu tão profundo na alma dele, porque ele tinha muito mais conhecimento que aquelas almas e estava no estado espiritual igual. Então ele quase que foi agredido por elas, ali que ele muda a postura, que ele ora em benefício, que ele começa o seu processo de iluminação. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Chega a ser até filosófica a visão dele, né? Imagina um leito podre e a água mais pura passando. Ela perde toda a sua pureza. Ela não vai deixar de correr, porque a mediunidade em si é neutra. Mas ela perdeu qualquer utilidade que ela poderia ter, porque ela se contamina pelo meio por onde ela expressa. Quando eu li isso aqui, eu lembrei daquela passagem de Jesus que ele fala da mulher, como é que você faz para o leite, né? Você lava, você tem que fazer, como é que você tem para colocar o leite no vaso? Você tem que lavar o vaso, né? Se você não lavar o vaso, o leite estraga. Por mais que ele seja, né, puro, por mais que ele esteja pronto, ele se contamina com o meio. Nós também somos assim, a gente se contamina com o meio. Há pouco tempo nós fizemos um trabalho, há pouco tempo não, né, por causa da pandemia já tem um certo tempo, na mocidade chamada influência do meio. E é muito bom você trabalhar com jovens porque eles têm uma convicção muito grande. Então eles falam assim, não, mas se eu quiser ser bom, em qualquer lugar que eu reencarne eu vou ser bom. Claro. Isso é intocável, mas é um desafio você nascer num meio totalmente corrompido e ser bom. Porque você vai aprender por cultura que a corrupção é o meio melhor de vida. Então é preciso ser muito puro para não se corromper. O meio por onde você vai adquirir cultura já está lameado. Então não é fácil. Não é fácil, por exemplo, você nascer numa tribo, numa região, numa comunidade aonde a lei não é justa, aonde o conhecimento não chega para clarear as consciências. Então a gente
Pega, por exemplo, a nossa casa, o nosso lar. Ele é um leito de toda uma corrente de vidas. E às vezes nós contaminamos pelos nossos valores, nossas atitudes, pela nossa inveja, nossa cobiça, pelo nosso egoísmo, e contaminamos aqueles que convivem conosco. E os valores que eles adquirem para a vida estão corrompidos pelos nossos. E nós vamos prestar contas a Deus. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A todo pai e a toda mãe Deus perguntará: que foi feito do filho dado a vossa guarda? Então, isso aqui é muito profundo, essa questão do leito. Porque se ele tiver limpo, a água que vem suja vai passar suja, mas a que vier limpa vai passar limpa. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada. Nossas casas espíritas são intermediárias dessas mensagens? Não, então falta canalização. Lembra a história, por exemplo, contada na biografia de Peixotinho, quando o espírito Clarencio, ministro de nosso lar, veio à Terra para um trabalho de orientação, não se fala nem qual país. Só que aquele destacamento dos espíritos que vieram antes, que correram todas as oportunidades, inclusive o lugar que estava predeterminado para ele se apresentar, não viram condições. Então, como ele já havia deixado o nosso lar, como ele já estava na crosta, eles começaram a buscar onde tivesse canalização. E foram encontrar no Rio de Janeiro, no trabalho do Centro Espírita André Luiz, onde Peixotinho operava. Clarencio se materializa de corpo inteiro, e na biografia eles encontraram ainda testemunhas visuais. Olha que bênção, né? Você poder assistir uma palestra de um ministro de nosso lar materializado. Quem nunca mais esqueceu? Quem participou guardou aquilo como uma memória. E o próprio, né, os próprios espíritos disseram: vocês estão vendo Clarencio aí, né? Guarde a lembrança, porque vão desencarnar e não vão vê-lo. Porque ele já estava, né, alçando voos maiores. Então, eles também vêm. Chegam na nossa casa espírita e cadê a canalização? Nossa canalização está para baixo, a gente está para cima. Os interesses do corpo mediúnico, de todos os componentes, não levantam um único meio de captação de uma mensagem como essa. Aí, quando a gente estuda uma mensagem dessa dentro da casa espírita, eles ficam assim: ah, não, mas isso daí é coisa para espírito superior. Claro que é. Porque, o que ele está falando assim? Indubitavelmente, fora de dúvida, as mensagens descem do céu para a terra. Mas para isso é imperioso construir. Por que eles falam construir? Porque não tem, naturalmente, não tem. Os médicos chegam na reunião mediúnica, não tem sequer a preocupação de canalizar uma mensagem de nível superior. Então tem que construir esse canal. E como é que se constrói? Com o estudo e com a vivência desse estudo, com uma proposta de crescimento. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Gente, isso daqui é uma revelação. É como se Jesus estivesse esperando. Ah, quantos anos tem a sua casa espírita? 50 anos. E ela é intermediária das mensagens superiores? Ah, não, aqui a gente só consegue a desobsessão, os espíritos sofredores, não construir essa canalização. E isso realmente incomoda, né? Aquela proposta que incomoda. E não é uma questão de quantidade, né? Mas de qualidade de pessoas. Você vê que esta reunião, por exemplo, reunião pequena, 3 médicos trabalhando, 3 apenas, um doutrinador. Apesar de citarem 4, né, apenas 3 foram citados no livro. 4 foi citado como componente da reunião. Um doutrinador. E olha o teor da mensagem. A mensagem de um espírito que nem na crosta da terra estava. De onde ele estava, ele irradiou o pensamento, mas havia
canalização. Então, as mensagens passam, procuram, vibracionalmente descem sobre a Terra, e a gente não capta nem no campo da intuição. Quanto mais numa psicografia, numa psicofonia. Por que são poucos os médiuns, né, que psicografam obras de profundidade? Porque de superficialidade está cheio. Obras que você lê, lê, lê e não tira nada, é o que se mais tem ultimamente. Mas obras com profundidade, só aqueles que canalizaram. Só aqueles que criaram uma nova antena de captação superior. Aí ele dá a receita. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Se-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda. Então, quem quiser, está aí a receita. Não adianta, mas fulano é médium. Não, ele é um intermediário, um gerador de fenômeno. Mas fenômeno com qualidade tem que estar vinculado a uma obra. Não quer dizer uma obra externa, não, pode ser uma obra interna, de mudança de atitudes, e a obra externa é consequência dessa mudança. É o que a gente falou no começo, né? É você estar. É o sentimento. Você não ser só o que o Haroldo fala, o médium não é só um microfone. Ele é alguém que se comove, ele tem que se comover, se comprometer com aquela proposta, e aí sim, e ver o que ele vai fazer com aquilo. Não é simplesmente ouvir e deixar para lá. Né? E isso também nos dá, assim, uma forma de credenciar comunicações e obras. Toda vez que nós temos uma obra, a psicografia do médium fulano de tal, quem é o médium fulano de tal? Que tipo de trabalho a mediunidade fez para com ele? Transformou ele numa pessoa melhor? É a pergunta 842 do Livro dos Espíritos. Qual que é a melhor proposta? É aquela que te faz melhor. Então, ele tem uma mediunidade como uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, ele se tornou uma pessoa melhor. Os direitos dessa obra estão destinados a uma obra social. Ele participa dessa obra. Porque caridade daquela que a gente dá, né, sem querer se envolver, é o princípio do trabalho. Ah, não, eu dou porque eu tenho consciência que eu tenho que doar, mas eu vou lá conhecer a obra, eu participo, eu dou o meu tempo, a minha cooperação pessoal, porque isso é a construção da canalização para as mensagens superiores. Aí você vê, por que Divaldo tem um canal gigantesco? Porque tem uma obra fenomenal, de vida. Por que o Chico tinha aquele canal plano? Porque doou todos os direitos autorais das centenas de obras psicografadas que poderiam ter tornado ele um dos homens mais ricos do Brasil, a todas as instituições que necessitavam, o Lar Pedro e Paula, a Casa de Recolhimento da Maioridade, as obras assistenciais. E ele não só doava o dinheiro, o recurso, ele doava a si mesmo, porque ele estava presente, visitava pessoas, andava pela madrugada. Então, essas pessoas canalizam o pensamento superior. E não só na nossa religião, nós vemos, por exemplo, o exemplo do Papa Francisco, né, que há pouco tempo foi diagnosticado com pneumonia. Ele tem apenas um pulmão, já um problema que ele traz congênito, e ele adoeceu, né, no final do ano passado, um processo de inflamação do pulmão, e todo mundo ficou bobo, mas como, né, ser tudo resguardada, porque de madrugada ele saía do Vaticano para visitar pessoas doentes, para levar recurso. Esse é o cristão que não está ali só na verbalização, está vivendo. Então, ele é um canal dos espíritos superiores, das mensagens. Se ele não psicografa, não, ele está no campo intuitivo, na sua homilia, na sua palavra.
no exemplo que arrasta. Dentro do Então, é meu uma trabalho. reflexão muito grande para a gente. Há pouco tempo, né, dialogando com o espírito, a gente, né, dialogando com ele, assim, aí ele virou e perguntou para mim assim, mas você sente? Assim, na lata. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei numa saia justa, porque, tipo assim, eu conversando com ele, né, mas aí ele, assim, mas na lata, ele perguntou, você sente? E aí eu fiquei pensando assim, não adianta eu falar para ele que eu sinto, porque dizer que eu sinto completamente, eu não sinto, né? Então eu não vou mentir, porque ele sabe que eu vou estar mentindo Com para ele, certeza. Ele né? te testou nesse ponto, hein? Aí eu falei assim, meu irmão, eu tento. Tenho tentado muito. Um dia acho que eu vou conseguir, ainda não. Porque, sabe, é isso que é difícil, é você sentir. Que você Sentir. falar, conversar, você É sabe conversar, fácil. A gente tem né? receita para todo mundo, né? A Mas pessoa você se chega. colocar de fato no lugar do outro e sentir aquilo que ele está sentindo, isso é outra conversa, demora muito mais. O Rita assistiu uma doutrinação desastrosa uma vez de um espírito que havia passado por uma situação muito difícil, né? E a doutrinadora, na época, sem experiência, assim, meu irmão, perdoa, porque só assim que você vai melhorar. E falou assim, e ele perguntou para ela, mas se fosse você, você perdoaria? Se tivesse doído em você, você perdoaria? Ela nem respondeu, ela ficou engasgada com aquilo. É muito fácil a gente ter receita para o outro. Hum, Mas é essa questão que a gente começa a pensar. E eu? E eu nessa situação? O que eu faria? hum. Dividir o sofrimento com eles. Isso é importante. Então, a reflexão que ele traz até aqui, nós não vamos terminar hoje, não tem como, porque é muito profunda ainda. A gente ainda tem um pouquinho para extrair dessa mensagem. E o próximo capítulo é fantástico, com certeza nós vamos encarar a viuvez com outros olhos, porque a convivência dos espíritos desencarnados com os encarnados, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, já nos retrata essa realidade, mas a gente precisa extrair dessa mensagem um caminho para nós, como espíritas, traçar a partir de agora. Eu, como candidato à mediunidade, diante de uma proposta como essa, eu já construí o meu canal de canalização das energias superiores. Aí nós vamos falar assim, mas o lugar que eu trabalho é muito difícil, são pessoas obscuras, mas é ali que a luz deve incomodar, ela tem que fulgurar, ela tem que sacudir aquele ambiente. Porque se eu for no efeito manada, descer nadando a favor da correnteza, é o espírito Valério, né, no livro Bem-aventurados, os misericordiosos, que faz essa analogia. Ser espírita é nadar contra a correnteza. Porque nadar a favor dela é só você dizer sim para tudo e para todos. É só você boiar que ela te leva. Agora, vai lutar contra um sistema cultural aonde nós vivemos a prosperidade dos maus e a aprovação dos justos, é muito mais difícil. Então, a gente pede força a Deus todos os dias, todos os momentos, para que a gente não perca esta ideia de crescermos, mas em espírito e verdade, como é a proposta dos nossos irmãos espirituais. A gente vai fazendo um estudo um pouco mais delicado, mais aprofundado, mais passo a passo, para que a gente aumente o entendimento, e ao mesmo tempo a gente começa a ver o que eu posso já desde agora, desde esse momento, aplicar na minha própria vida. Então vamos fazer a nossa prece, é o nosso momento de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pelos nossos familiares, por todos aqueles que convivem conosco. Vamos pedir a Deus que abençoe também a todos que estão passando por dificuldades, por todos aqueles que têm o coração aflito nesse instante, que possam receber o conforto espiritual. Abençoe Jesus a cada um de nós. Abençoe-nos
neste momento difícil ainda de pandemia, de medo, de incerteza, de insegurança, de decisões, para que possamos ser fiéis a esta proposta e, acima de tudo, dedicar-nos cada vez mais à construção deste canal de comunicação com os espíritos superiores. Que nossas casas, nossos lares se tornem uma parada certa para estes nossos irmãos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe nesta noite e nos dê tranquilidade para que possamos continuar nossa caminhada durante todo o tempo que nos resta nesta encarnação e nas próximas que nos aguardam. Que Deus, Pai, nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.